Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um bate-papo sobre um assunto que é aspectos introdutórios de economia, tá? Basicamente, no nosso dia a dia a gente se depara com diversos assuntos sobre economia, tá? Ah, Crise, desemprego, salário mínimo, inflação, aumento de preços, que é o conceito de inflação, balança de pagamentos, taxa de câmbio. Então, esses diversos aspectos, esses diversos temas, está presente no nosso cotidiano, tá? Está presente no nosso dia a dia, e basta assistir os telejornais, acessar as mídias sociais, para você ver que isso está presente praticamente 24 horas. Tá? Pois bem, qual seria o objeto de estudo da economia, ou seja, o que se estuda em economia? Em economia, basicamente, tem por objetivo analisar os problemas, tá? Econômicos, tá? Não são todos os problemas, somente os econômicos, já é muita coisa, e formular soluções, factíveis, de forma a melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, tá? O termo economia, se vocês derem uma olhadinha, tem a primeira parte, ela vem de oikonomia, que é um termo grego, tá? Em que a primeira parte, o oiko, significa casa, e nomos, tá? De nomia, significa lei, Então seria a lei da casa, esse termo ele foi cunhado pelos primeiros pensadores a economia, que são os pensadores gregos, e se pensava muito em termos de economia doméstica, coisas para você comprar, o seu recebimento pelo seu trabalho, então você tinha essa forma de pensar, tá? Pois bem, economia, como vocês sabem, é uma ciência social, tá? Ou seja, ela é uma ciência social aplicada, então não é modelo, não é número, tá? Ela é muito mais que isso, Ela é uma ciência social. Então, se ela é uma ciência social, ela lidar com pessoas, Então ela lidar com indivíduos, lidar com a sociedade, E é uma ciência que ela vai tentar decidir, como é que emprega seus recursos produtivos, tá? Que são escassos, não são trabalho, recursos naturais, são escassos, tá? De bens para a produção de bens e serviços, tá? De qualquer forma. E essa produção de bens e serviços deverá ser, de certo modo, distribuída entre as diferentes camadas sociais, entre os diversos grupos sociais, de forma a satisfazer as nossas necessidades humanas, Esse conceito, pessoal, ele é um pouco complexo. Por quê? Porque por trás dele há diversos subconceitos que têm que ser discutidos, O primeiro deles é o termo trade-off, ou seja, escolha, tá? O problema é que a tradução, quando você pega, simplesmente você pega o termo trade-off, e tenta passar para o português, ele não pode ser traduzido como escolha, porque escolha, pura e simplesmente, é se você escolhesse um ou outro e acabou. O termo trade-off para a economia, o significado da palavra em inglês, ela é um pouco mais complexo. Ela não fica restrita simplesmente à escolha. Ela fica restrita a uma escolha condicionada ao bem-estar e também ao tempo. De forma que, se eu fizer uma escolha hoje, no termo trade-off, eu faço essa escolha hoje. Amanhã, eu não posso mudar de ideia em relação à escolha que eu fiz anteriormente. O tempo importa. Então, se eu fiz essa escolha, eu vou ter que arcar as consequências dessa escolha. Eu não posso voltar atrás. É um processo simples. Se eu vendi alguma coisa, ou comprei alguma coisa, eu não posso, e usei, eu já não posso voltar mais atrás. Eu não posso desfazer essa compra, Então,
ela tem essa característica. Uma vez feita, ela não pode ser desfeita, tá? Por isso que significa trade-off, a gente usa esse termo, né? Trade-off, escolher um ou outro, tá? Segundo conceito é a escassez, né? Os recursos são escassos, tá? Todos eles são escassos, não existe recurso infinito, a não ser a luz do sol, né? Por assim dizer, mas todos os outros recursos, tá? Dado isso, nós temos que usar ela com muita frieza e muita sensatez. Por quê? Porque esses recursos devem atender às nossas necessidades, tá? Que são virtualmente limitadas, né? Então, você tem essa parte de recursos, produção, distribuição, né? Então, o conceito do que é economia é um pouco mais complexo do que aparenta inicialmente, tá? Dito isso, né, em qualquer sociedade, os recursos produtivos, como eu estava falando, né, mão de obra, matérias-primas, né, capital, são fatores de produção limitados, né, são escassos. Contudo, as necessidades humanas, como eu tinha falado, elas são virtualmente. Por que virtualmente limitadas, né? Porque vai depender muito da nossa consciência, tá? A forma de consumo. Existe no pressuposto básico microeconômico, né, no modelo neoclássico, que a gente costuma dizer, né, que um modelo ele é construído em cima de algumas premissas, tá? Uma das premissas é melhor, ou seja, quanto mais eu tiver, melhor vai satisfazer as minhas necessidades e melhor vai ser para mim. Só que isso tem um pequeno porém. Dado que não somos um indivíduo no planeta, tá? Nós somos 8 bilhões de pessoas, tá? O conceito de estar sempre consumindo mais, né, mais e mais e mais, vai fazer com que os recursos acabem. Então nós temos que não só nos atentar às nossas necessidades, nós temos que nos atentar à necessidade que o planeta tem, né, a capacidade que o planeta tem fornecer para nós. Então por isso que eu coloco como virtualmente ilimitado. Porque se você tem essa consciência ambiental, se você tem, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui para vocês, de o canudinho, eu não vou usar mais o canudinho, eu vou usar o beiço mesmo, sabe? Não tem mais copinho, você pega o copo, mete na boca, pronto, né? Você não usa mais aquela tampinha e não usa mais o canudo. Isso não quer dizer que mais é melhor, né? Então não é o mais é melhor. Às vezes o menos é melhor, porque quando está se tratando de meio ambiente, nem sempre mais é melhor, tá? Mais carros na rua vai gerar uma melhor qualidade de vida, né? Pegue o trânsito da cidade de vocês, mais carros? Não. Então nem sempre o mais é melhor. Por isso que eu digo que as necessidades elas são virtualmente limitadas, porque a partir do momento que nós seres humanos tivermos a consciência ambiental, né? Eu estou falando aqui, pessoal, de um trabalho de um economista famoso brasileiro chamado Celso Furtado, que ele trabalhou com os temas de desenvolvimento, subdesenvolvimento econômico, e traz nos anos 70 alguns textos falando sobre o aspecto ecológico, né? A economia ecológica, né? Nós temos que ter noção de que o Brasil, o planeta é um só. Eu não tenho como trazer. Então, dado essa limitação, então tem que fazer. Por isso que eu digo que é mente limitada, né? E essas necessidades, elas se modificam, tá? Seja pelo crescimento populacional, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Antes você tinha pouquíssimas pessoas, hoje você tem muito mais, tá? E esse aumento populacional faz também com que haja um desejo de elevação da qualidade de vida, né, do padrão de vida, tá? Também pelo avanço tecnológico, tá? Por que eu digo que isso é importante, né?
o avanço tecnológico, se vocês pararem para pensar, mudou completamente nossa forma de consumir, nossa forma de agir. Tá? 30 anos atrás, 35 anos atrás, quem imaginaria que eu estaria aqui para vocês, tá? Diante de um aparelhinho, tá? Com 3 botões, 2 entradas, tá? Falando com vocês por meio de um negócio extremamente abstrato chamado internet, que não existe real, ou seja, é uma nuvem praticamente, né, que a gente não consegue palpar, ou seja, não é palpável. Tá? Vocês imaginariam 30 anos atrás, né? As pessoas mais novas não, porque elas já nascem nesse cenário, mas as pessoas velhas, né, eu acho que eu posso me incluir porque eu nasci nessa revolução, tá? De informatização, computação, celulares, smartphones, né, gadgets em geral. Quando você nasce nisso, né, o que acontece? Você não tem essa noção. Eu nasci na revolução, ou seja, na mudança, final do século XX, início do século XXI. E isso foi muito marcante, porque antigamente você tinha tijolos, né, como celulares, literalmente falando. Tá? O primeiro celular portátil, um Motorolazão gigante, tá? Posso dizer que uma tia minha tinha um celular desse. Tá? Então isso foi uma mudança. Hoje você tem celulares ultra finos, com ultras resoluções, e que permitem inclusive um bate-papo desse, como eu estou fazendo com vocês aqui. Tá? Só que tem um detalhe, pessoal, muito importante, é que nenhum país, por mais afortunado que seja, nem mesmo o Brasil, consegue produzir tudo aquilo que necessita. Né? Algumas coisas nós temos que importar. Né? Por isso a necessidade do comércio exterior. Eu preciso comercializar com os outros países para quê? Para exportar aquilo, né, que eu produzo, que os outros países não têm. Né? Um exemplo disso são alimentos. Tá? E importar produtos que eu não produzo, não tenho know-how para produzir, não tenho tecnologia, não tenho pessoal capacitado, né? Como por exemplo computadores, celulares, placas, né? São elementos tecnológicos que o Brasil não produz, né? Simplesmente monta, quem produz são outros países, né? Então nós temos um problema, né? Que recursos limitados e necessidades ilimitadas, né? Recursos limitados e necessidades ilimitadas. Dito isso, pessoal, vou deixar aqui uma perguntinha para vocês, né? A questão central da economia, né? Como que eu aloco os recursos produtivos limitados de forma a atender às necessidades humanas? Né? Como é que se faz essa escolha? Tá? Vou deixar uma outra. Tá? Dado essa busca econômica de atender essas necessidades, nossas necessidades, né? Essa busca não leva em consideração outros fatores, além do bem-estar, do lucro, da produtividade, né? Será que haveriam outros fatores importantes para se discutir o bem-estar, né? As nossas necessidades e o bem-estar? Se sim, quais seriam esses fatores? Tá? A gente vai discutir um pouco mais para frente sobre essas questões e eu retomo, tá bom? No próximo vídeo. Um abraço, tudo de vocês.